Estudo da matemática do quinto ano. Números naturais. Nota teórica. Resto da divisão de um número por 9, conjunto de número. Vamos analisar o quadro de 4 linhas sobre a divisibilidade por 9, apresentado no vídeo anterior. Em particular as segunda e quarta linhas, que são iguais. Essas duas linhas apresentam o resto de divisão, quer dos números, quer da soma dos algarismos dos números, pelo divisor 9. Analisando os restos das divisões, permite-nos concluir em termos gerais, que os restos da divisão de um qualquer número por um divisor, pertencem ao conjunto dos números maiores ou iguais a 0, e menores ou iguais ao número inteiro imediatamente inferior ao divisor. Em particular, relativamente ao divisor 9, esse conjunto de restos das divisões é apenas constituído por 9 elementos: o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e 8, sendo que este último resto, o 8, corresponde ao inteiro imediatamente à esquerda do divisor 9. Vamos agora resolver 3 exercícios. Exercício 1. Qual o resto da divisão de 448 por 9? Justifica. A divisão de 448 por 9 não é uma divisão exata, porque o resto da divisão é diferente de 0, neste caso é igual a 7. Não esqueçamos que, no caso da divisão de um número por 9, o resto dessa divisão tem 9 hipóteses. Pode ser 0, ou pode ser um inteiro de 1 a 8. De um modo mais simples, para calcular o resto da divisão de 448 por 9, seria suficiente efetuar a divisão da soma dos algarismos do número, por 9. Sendo que, a soma dos algarismos de 448, é 4 mais 4 mais 8, ou seja, a sua soma é igual a 16. Podemos confirmar que a divisão deste por 9, tem como resto, o mesmo que obtivemos na divisão de 448 por 9. O que está conforme a primeira conclusão tirada do nosso quadro de divisibilidade por 3, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 9, é aquele que se obtém quando se divide por 9, a soma dos seus algarismos. Exercício 2. Qual o resto da divisão de 243 por 9? Justifica. A divisão de 243 por 9 é uma divisão exata, porque o resto da divisão é igual a 0. Não esqueçamos que, no caso da divisão de um número por 9, o resto dessa divisão tem 9 hipóteses. Pode ser 0, ou pode ser um inteiro de 1 a 8. De um modo mais simples, para calcular o resto da divisão de 243 por 9, seria suficiente efetuar a divisão da soma dos algarismos do número, por 9. Sendo que, a soma dos algarismos de 243, é 2 mais 4 mais 3, ou seja, a sua soma é igual a 9, podemos confirmar que a divisão deste por 9, tem como resto, o mesmo que obtivemos na divisão de 243 por 9. O que está conforme a primeira conclusão tirada do nosso quadro de divisibilidade por 3, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 9, é aquele que se obtém quando se divide por 3, a soma dos seus algarismos. Exercício 3. Qual o resto da divisão de 53 por 9? Justifica. A divisão de 53 por 9 não é uma divisão exata, porque o resto da divisão é diferente de 0, neste caso é igual a 8. Não esqueçamos que, no caso da divisão de um número por 9, o resto dessa divisão tem 9 hipóteses. Pode ser 0, ou pode ser um inteiro de 1 a 8. De um modo mais simples, para calcular o resto da divisão de 53 por 9, seria suficiente efetuar a divisão da soma dos algarismos do número, por 9. Sendo que, a soma dos algarismos de 53, é 5 mais 3, ou seja, a sua soma é igual a 8.
podemos confirmar que a divisão deste por 9 tem como resto o mesmo que obtivemos na divisão de 53 por 9. O que está conforme a primeira conclusão tirada do nosso quadro de divisibilidade por 3, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 9 é aquele que se obtém quando se divide por 9, a soma dos seus algarismos.